texto base que nós vamos usar nesta manhã é o texto que está lá em Neemias, no capítulo 8. Nós vamos começar do versículo 1 até ao versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Deixa eu dar um... Não está abrindo? Tudo bem. Deixa eu dar um pano de fundo enquanto vocês tentam aí fazer aparecer. Dar um pano de fundo. O que é o livro de Neemias? O povo judeu tinha sido levado 70 anos antes para o cativeiro na Babilônia. E agora, Neemias, pelo do rei Medo-Persa, ele chora, quer dizer, não chora, ele faz uma cara de angústia diante do rei. E o rei reconhece nele que havia uma angústia existencial, algo muito forte. E segue-se aí uma conversa em que Neemias abre o coração para o rei e diz: olha, realmente eu estou angustiado, porque chegaram notícias de Jerusalém, estou sabendo que a cidade dos meus antepassados está arrasada, os muros caídos, os portões queimados a fogo, o povo está vivendo uma penúria, uma pobreza, uma situação terrível. E o rei, pela mão de Deus, o rei resolve colocar Neemias como alguém que vai ser muito importante para a reconstrução de Jerusalém. E ele encarrega Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém. Perguntou quanto tempo ele precisava, o que ele precisava, e Neemias vai pedindo: olha, eu preciso de madeira, manda carta para os reis da lei do rio, para eles me mandarem madeira, para eles me fornecerem pedra e tal, então tudo que fosse necessário. E assim ele foi. Chegou lá e encontrou exatamente o cenário péssimo. Mas Neemias, no poder do Senhor, começa a fazer o povo trabalhar, e o povo começa a se alegrar. Ok, passou o tempo, chega do tempo de chorar, agora é tempo de trabalhar e nos regozijarmos no Senhor. E pelo trabalho do povo sob Neemias, houve muita dificuldade, houve gente que se levantou contra, que tentou fazer o trabalho parar, tentaram matá-lo, tentaram atacá-los, mas o Senhor esteve com eles, e eles batalharam, eles não desistiram, eles perseveraram, e contra tudo e contra todos, reergueram os muros de Jerusalém. Quando a gente pensa em muro de cidade, você não está pensando no muro da sua casa. A gente pensa no muro da casa da gente, né? A gente bota lá uma fileira de tijolos em cima da outra, e é isso, não é isso não. Eram aqueles muros de pedra. Pensa na muralha da China, uma muralha grossa, feita de pedras, com espaço, um muro aqui, outro muro aqui, e sobre o muro ainda passava gente, passavam carros. Era isso que era a muralha, não era qualquer coisa. Em 52 dias, o povo abençoado por Deus conseguiu reerguer as muralhas de Jerusalém. Ficaram faltando apenas os portões que depois foram colocados. E aqueles seus detratores, antes, eles agora temiam: como é que pode? Em 52 dias selaram os buracos do muro. A cidade, antes entregue a qualquer invasor, agora novamente ganhava áreas de uma cidade firme, inexpugnável. Em meio a todo esse trabalho, também há, obviamente, se tratando do povo do Senhor, também há uma componente muito forte espiritual. E dois livros aqui na Bíblia são paralelos: o livro de Esdras, que veio antes aqui na Bíblia, e o livro de Neemias. Esdras era um estudioso da lei, ele era um copista da lei, ele era também sacerdote. E Esdras vai fazer uma aparição agora aqui no livro de Neemias, já após a construção do muro,
eles param, se reúnem na praça principal da cidade. Esdras sobe num palanque que talvez parecido com esse, talvez um pouco mais alto, um palanque que foi construído para isso. Vamos fazer um palanque para que dali de cima seja apregoada a lei do Senhor. E assim começa a história. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. A congregação, relembro, era todo mundo de todas as cidades de Judá, que estavam ali em Jerusalém para esse propósito. Era o dia de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus sendo falada. Enquanto hoje a gente tem Bíblia no celular e nem abre, tem 1, 2, 3, 4 mais Bíblias em casa e às vezes deixa encostar. Nesse tempo não tinha. Os livros nesse tempo eram rolos que a gente abria e lia o conteúdo. Geralmente os rolos ficavam nas sinagogas ou no templo do Senhor. Então era uma ocasião especialíssima em que a lei, que era algo que não estava na mão de todo mundo para manusear, ela seria apresentada por alguém que poderia não só ler, mas fazer uma exposição. E Esdras trouxe a lei, do versículo 2, perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Que dia importante, um dia solene. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer, do alvorecer, o nascer do sol, até ao meio-dia. Vamos combinar? Era mês de outubro, provavelmente das 6 ao meio-dia. 6 horas de leitura da Bíblia. E às vezes você, para ler 15 minutos em casa, tem aquela dificuldade. Tem aquela gente, eu não sei se ainda fazem isso, mas antigamente o pessoal tinha caixinha de promessas em casa, né? Caixinha de preciosas promessas. Aí tirava lá a sorte do dia, né? Não, sorte não. O horóscopo, não. O versículo, então. Aí olhava lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Era a dose de Bíblia que a pessoa tinha. Mas aqui não, aqui nós estávamos vendo um povo sedento. Um povo que havia passado 70 anos fora da sua terra. E agora estava vivendo um sonho. Não somente estavam na sua terra, de volta, e até então, até outro dia era um pesadelo, até 2 meses atrás estava tudo queimado, e ninguém sabia como é que ia ser aquilo. De repente, 2 meses depois, tudo mudou. Deus já agiu, e agora nós vamos ouvir a sua voz. Qual o paralelo que a gente trata aqui? A própria salvação. O próprio resgate que Deus faz nas nossas vidas. Tem gente que diz assim: não, primeiro eu vou me consertar, depois eu vou procurar Deus. Vá procurar Deus, porque Ele é que vai ser o responsável por aquilo que você diz de se consertar. Não é se consertar, é se apresentar diante de Deus. Deus vai fazer a obra, Deus vai promover a mudança, Ele vai reerguer os muros. E aproveite esse caminho com Ele. Lute para reconstruir esses muros. Então eles ficaram ali 6 horas, ouvindo, atentos,
o livro da lei. Verso 4. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão, todos da linha levítica. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, nesse palanque, nesse púlpito alto, para que fosse visível. Todos viram quando Esdras abriu o livro da lei. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Eu vou relembrar que a leitura foi das 6 da manhã ao meio-dia. E o povo de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Olha que coisa boa. Esdras não apenas se dispõe a ler a palavra, mas Esdras, antes de mais nada, ele deve ter olhado para aquele mar de gente e a lei ali na mão dele. E não houve outra expressão senão louvor. É de agradecer a Deus. Ainda outro dia, Neemias estava chorando lá no exílio sobre aquilo. Esdras vendo o templo por ser reparado, no qual ele trabalhou para a reparação, e vendo todo aquele povo ali reunido, a lei sendo lida, um reencontro do povo de Deus com a lei do Senhor. E ele rasga o coração em louvor, em adoração ao Senhor. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E aquele louvor que nasceu no coração de Esdras foi secundado, foi acompanhado pelo povo, por todo o povo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Se puseram, se dobraram diante do Senhor. Que maravilha! E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jasmin, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías, e os levitas estavam ali no meio do povo, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Aqueles que tinham conhecimento da lei repassavam o ensinamento e leram o livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Meus irmãos, a lei do Senhor, a palavra de Deus, infelizmente nas mãos de alguns ela é usada como um amuleto. A pessoa bota no painel do carro a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu já vi muito disso em eventos também. A pessoa bota na sua sala aquela Bíblia aberta lá, Salmo 91 ou Salmo 23, está lá. Ela não é para enfeitar uma sala, um carro, uma mesa de trabalho. Ela é para ser alimento, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento, verdadeiro alimento. E nesse dia o povo foi verdadeiramente alimentado, porque ali os levitas iam passando
e o ensinamento ia sendo dado devagar, de maneira que o sentido ficasse claro, para que não houvesse confusão, para que ninguém entendesse mal. Que tempos são esses que vivemos, em que a gente por aí, usando a Bíblia não dessa forma, mas usando a Bíblia para ganhar dinheiro, torcendo o significado dela, para fazer com que as pessoas tragam dinheiro ao altar, para que depois eles possam gastar alegremente aquele dinheiro. Isso é pecado, isso vai dar inferno e sem escala. Porque Deus é justo. Tem gente por aí que está querendo atualizar a Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia. Depois faz um vídeo dizendo que não é atualizar, não é mudar as palavras, mas é trazer para o nosso contexto aquilo e fazer entender o que não é o que está dito. A Bíblia foi dita, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E se há uma característica de Deus que nós conhecemos, é que Deus não muda. A mensagem da sua palavra é a mesma. Os irmãos creem nisso. O homem também não mudou, não. O homem era pecador e o homem continua pecador. O homem era perdido em delitos e pecados, o homem continua perdido em delitos e pecados. O caminho para a salvação é trazido mediante a palavra de Deus, desde sempre e para sempre. Isso não muda. Não venham com conversa de atualizar o sentido, atualizar. Não, os escribas aqui, os levitas estavam fazendo o certo, estavam explicando o sentido. Vejam, o que a lei diz é isto, e é desta forma que temos que tratar, é desta forma que temos que agir. Que coisa boa, o povo de Deus se encontrando com a lei de Deus. Verso 9: E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, por isso que eu disse que Esdras era o copista da lei, porque além de sacerdote ele era escriba, ele copiava a lei, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vocês sabem que eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho uma leve ideia do que pode ter acontecido aqui. Eles sabiam que eles haviam passado 70 anos no cativeiro por causa do pecado. Eles sabiam que o povo, os pais deles, os avós e as outras gerações haviam distorcido a palavra de Deus, desconsiderado a palavra de Deus, feito tudo que a palavra de Deus dizia para não fazer. Eu imagino Esdras lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, todos atentos, Números, Deuteronômio. Finalzinho de Deuteronômio. Deuteronômio vem de duas palavras gregas, Deuteros e Nomos. Deuteros é segundo, e Nomos é lei, a segunda lei, ou é a repetição da lei. E eu imagino aquele povo de pé ali, ouvindo a declaração de Deuteronômio, capítulo 28, quando o povo é colocado metade sobre um monte, metade sobre outro monte, dois montes próximos de frente. No monte eram ditas as bênçãos. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Se ouvires a voz de Deus atentamente,
então virão sobre ti estas bênçãos e os seguirão. As bênçãos te seguirão. Bendito serás a entrada, bendito serás a saída, bendito será o teu fruto, a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do ventre dos teus animais, e uma série de bênçãos. O lagar seria abençoado, o vinho fluiria. Mas, se ao entrares na terra que agora te dou, não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não atentares para os seus mandamentos, então, ali inverte tudo: maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito será o fruto do teu ventre, maldito será o fruto do ventre dos teus animais, maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Na primeira fase dizia assim: eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Na segunda fase, serás colocado por cauda e não por cabeça. Na minha cabeça, na minha mente, essa ficha caiu forte nesse dia. E eles entenderam e choraram. Choraram e lamentaram as misérias que haviam passado. Entenderam que com Deus não se brinca. Entenderam que por falta de conhecimento, ou o que é pior, falta de atenção naquilo que conheciam, passaram tudo aquilo que passaram. Por isso eles choraram. Mas Neemias e Esdras chamavam o povo e diziam: gente, hoje não é dia de chorar. Como não chorar? Como não olhar para trás e dizer: ah, Senhor, não precisávamos ter passado por isso? E eles dizem: hoje é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Verso 10: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, para de chorar, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Nosso Deus nos alimenta, fala conosco nessa manhã, nos dá entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não precisaria nem falar mais nada. O texto fala por si. Mas na madrugada de sexta passada, eu já tinha decidido que falaria sobre esse texto. O Senhor já tinha me trazido esse texto. E na madrugada o Senhor me coloca duas palavras no coração. E essas palavras dizem muito respeito a esse texto. É o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um tempo de superficialidade. E é um tempo de artificialidade. A princípio parecem duas palavras muito parecidas, talvez viessem até da mesma raiz, né? Superficial e artificial. E eu fui buscar de onde vieram essas palavras. Eu gosto de ver a etimologia, de onde vêm as palavras. Superficial vem de super, que está mais no alto, superior, e oficial daqui vem de face,
face superior, como aqui no púlpito, a superfície é esse vidro aqui, que ele está na face superior do púlpito. Mas a palavra artificial, ela não vem da mesma raiz. Arte é arte mesmo. E o oficial aqui vem de ofício, ou seja, é obra de artífice. Aquilo que é artificial é algo que foi feito e foi manipulado por alguém. Nós estamos vivendo um tempo de uma fé superficial que está, infelizmente, promovendo gente, ou melhor, promovendo igrejas e crentes artificiais. Temos um povo que se diz evangélico, mas que não lê e não busca nos evangelhos, na leitura bíblica, a profundidade, fica só ali, pela superfície. Lê um versículo, lê aquela leitura diária e acha que aquilo ali está bom, que aquilo ali é alimento. Não ora, não busca a vontade de Deus, não se submete, porque Deus fala. Você lê a palavra, Deus fala. Às vezes Deus fala claramente com você e diz: meu filho, isso aqui é algo que precisa ser mudado. Você pensa naquilo por 2 minutos, daqui a pouco já está se distraindo com outra coisa e deixou de lado. Seja pelos seus afazeres, seja por ver alguma série no Netflix, por navegar na internet, por jogar aquela sua bola que é sagrada. Algo te distrai e você não se compromete. Há um texto de Philip Yancey que ele coloca uma coisa muito interessante, um livro, na verdade, um livro que ele cita. E nesse livro que ele cita, ele vai citar a diferença que houve encontrada nos diários de 2 adolescentes. Já li isso para vocês aqui. 2 adolescentes separadas por 100 anos. Uma da década de 1870 e outra adolescente da década de 1970. O diário da primeira trazia coisas do tipo: preciso mudar, trabalhar mais a questão do meu caráter. A da de 1970 era mais coisa fútil. Não estou satisfeita com o meu cabelo, preciso entrar na academia e coisas desse tipo. Havia uma clara distinção, uma clara diferença sobre o que estava guiando aquela adolescente de 1870 e aquela outra de 1970. Se você pega os crentes mais antigos, antigamente, você via que o povo estava na igreja por tudo e por nada. O povo estava tudo junto. Havia uma comunidade. Minha mãe me conta que lá em Piedade, lá na igreja de Piedade, o gasofilácio não ficava assim na frente, não. O gasofilácio ficava no corredor da igreja. E eu chego aqui na 22 e eu encontro isso. Ali atrás, naquele cantinho ali de fora, se você observar, tem um móvelzinho esquisito preso na parede ali, que ele tem um chanfro justamente para colocar o envelope. Está lá fora do templo, o gasofilácio. Vejam como são as coisas. Por quê? Porque, me contava ela, o crente ele tinha o seu compromisso com o dízimo, com a oferta, para abençoar a sua igreja. Então ninguém precisava ter um momento, música especial, chamar à frente, fazer oração. Tem gente que faz todo um momento, uma prosopopeia para o momento. Agora nós vamos ter aqui o ofertório. Aí canta a música: melhor a ti eu darei, o dono de nada
sobre, aí vem aquela turma, tal, coloca o dízimo e oferta. Aí agora vem o fulano aqui, o primeiro pastor dá toda uma palavra, uma segunda mensagem sobre, eu já vi isso perto muitas vezes, você sabe o que eu estou falando. E aí, esse jeito fica lá, irmão, eu vou falar aqui sobre Amós, vou falar aqui sobre Malaquias, vou falar, fala, faz uma mensagem te conduzindo à força a ofertar. E aí de você que não oferta, e você é amaldiçoado, você vai ficar por cauda e não por cabeça. Antigamente não precisava disso, por quê? Porque os crentes eram bem discipulados. Os crentes conheciam a palavra. Gente, eu ouço falar de um tempo que eu não vivi, mas que me edifica. Um tempo em que fala, meu irmão. Amém. Estou testificando. Mas eu ia dizendo que eu vivi um tempo que eu não vivi, mas que me edifica quando eu ouço falar, por exemplo, que não só essa questão do dízimo e oferta, mas eu ouço falar que os irmãos eles chegavam juntos, eles faziam um mutirão. Aqui a 22 foi construída na base do mutirão. O pessoal ergueu esse templo aqui assim. Lá em Piedade também, o templo anterior da Manuel Vitorino foi assim, não foi templo, foi um edifício de educação religiosa. Como disse a irmã Irene, nem tudo é dinheiro, mas é oferta, ofertar o seu tempo, o seu coração. As pessoas elas eram verdadeiramente, faziam parte daquela comunhão. E eu ouço falar de coisas que me edificam muito. Por exemplo, o crente, o rapaz se convertia, a menina se convertia, e havia muito mais analfabetos nesse tempo. E o que acontecia quando o analfabeto se convertia? Ele ficava louco para aprender a ler, para ele poder ler a palavra de Deus. O que está acontecendo com esse nosso tempo? Será que nós temos muita facilidade? Será que nós vamos precisar passar 70 anos de cativeiro para poder dar valor à palavra de Deus? Quando eu digo nós, não estou falando de nós aqui não, estou falando de um modo geral, porque está todo mundo assim, parece que estão dormindo, estão se encostando, está confortável aqui, pastor, tem ar-condicionado na igreja, tem ar-condicionado em casa, eu posso ir no Plaza no sábado à tarde, para que eu vou fazer evangelismo? Eu quero ver um filme. Tem um filme que lançou agora que está super na moda. Vou ver esse filme. É assim? Isso é uma oferta que agrada a Deus? Superficialidade. Não nos aprofundamos na palavra de Deus. E por não nos aprofundarmos na palavra de Deus, não nos aprofundamos em nada do que decorre dela. O que decorre da palavra de Deus? O amor. O que o Senhor Jesus falou? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Está esfriando. Decorre da Bíblia a comunhão. Cada vez mais, vemos cada vez menos comunhão. Outro dia eu assisti a um pastor fazendo uma pregação, em que ele se encontrou depois com um outro pastor, que era dessas igrejas neopentecostais.
E o pastor neopentecostal vira para ele e diz assim: rapaz, a minha igreja lota, é enorme, é uma coisa que atrai multidões, mas eu não sei como é que vocês conseguem ter uma coisa que eu não consigo. E esse pastor disse: o que é que nós temos, nós que não botamos multidões na casa, o que é que nós temos que vocês não têm? Ele disse assim: membresia. Você tem os seus membros lá, você tem uma comunidade de membros, um grupo que efetivamente se ama e está junto e caminha junto. A minha igreja e tantas outras nesse sentido, elas não têm membresia. Elas têm gente que vai lá. Hoje vai ter um evento tal, pum, lota. Hoje vamos fazer a noite do não sei o que, pá, lota. Hoje nós vamos fazer a semana do não sei o que, e aí lota. Vocês estão entendendo? Sou só eu e esse pastor que enxergamos isso, ou isso é uma verdade? Uma verdade. Muitas igrejas que lotam, e alguns ainda ficam com inveja, dizendo: poxa, por que a minha igreja não é assim? Vai lá ver se não tem igreja ali. Ali o que tem é uma liderança, uma galera que usa marketing para atrair, usa de métodos superficiais para manter os crentes na superficialidade. Porque quando você se aprofunda e vê que ali não tem alimento, você sai. Quantos estão entendendo? Amém. Superficialidade é uma marca evangélica desses tempos. E ela vai levar, infelizmente, a uma outra coisa, que é a artificialidade. Ou melhor, as coisas andam juntas. A superficialidade alimenta a artificialidade e vice-versa. Elas vão se retroalimentando. O crente superficial chega nessa congregação, que não é congregação, que é um ajuntamento de uma galera para ter um momento legal, para ouvir uma música maneira, para poder soltar os bichos numa catarse coletiva, verdade é essa, e chega lá, tudo é artificial. Aquilo que se chama culto não é culto. Aquilo é catarse coletiva, aquilo é música alta para você repetir as músicas. Como é que são as músicas hoje? Como é que são essas músicas que a galera agora chama de worship? É tudo repetido, tudo repetição, repetição, repetição. Você fica meia hora lá: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 400 vezes. Como não ficar depois emocionado com isso? Porque é um mantra, é uma repetição artificial para tirar você daquilo que está na tua cabeça, daquilo que Esdras fez aqui, explicou, aprofundou. Tira você do que é mental, conhecimento, e joga você no emocional. É artificial. Artificial na melhor acepção da palavra. É um artifício feito de maneira que você seja enredado. Daí a gente vai ver coisas estranhíssimas. Já contei essa aqui também, uma vez na juventude. A juventude eu fiz minhas besteiras, tá? Inclusive besteiras gospel. Essa foi uma dessas. Eu fui com a galera de uma certa igreja que eu frequentava. Me levaram lá em Nova Iguaçu, que me perdoem os vascaínos, me levaram lá em Nova Iguaçu. E lá em Nova Iguaçu tinha uma igreja que ia ter um evento. E aquele evento era um grupo na época lá, que estava na moda e tal. Eu falei: legal, vou lá ver, né? A juventude toda vai, tenho carona, vou. Não tinha carro, me levaram. Quando chega lá, isso tem uns 20 anos, R$5 era dinheiro nessa época.
Chega lá, já tinha que pagar ingresso para entrar na igreja. O quê? Pagar ingresso para entrar na igreja? Mas eu estava de carona, não tinha o que fazer, não teve nem como dar balão, porque eu ia dar balão. Eu ia dar balão, porque cobrar ingresso para entrar na igreja é digno de balão. Dar balão, que não é nem pecado. Irmãos, creem nisso? É pecado isso aí, gente, que isso? É cobrar ingresso. É ingresso mesmo, não é oferta não, é ingresso. Aí tive que morrer nos tais R$5, já prejudicou o lanche. Mas tudo bem. Quando chega lá, encontra um grupo, o tal grupo de louvor, capitaneado por um americano cabeludo. O grupo de louvor, cadê o Douglas? Estava assim, Douglas, cantando virado para lá. O baterista virado para lá, o guitarrista virado para lá, a baixista virado para lá, os cantores, todo mundo virado para a parede aqui. Porque eles eram tão espirituais, veja você, que eles não podiam cantar virados para o povo, que não estavam se apresentando para o povo, mas para Deus. Ué, você percebe? Deus está ali, na parede. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, está lá. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas foi só o começo da loucura daquela noite. Porque eu estava exatamente diante de um culto artificial e eu não tinha noção disso. E aí começa essas músicas de repetição, 40 minutos a mesma música. Não estou exagerando. E ao final, o pessoal já começa a entrar no meio de um transe, um negócio assim muito louco. E aí o tal vocalista, o chefão lá do negócio, ele conta uma lorota lá, incrível, não tem como classificar de outra forma, é lorota, mentira, dizendo que eles eram da cidade de Londrina, que se você pegar o mapa da cidade de Londrina, você vai ver ali uma chave. A praça é a parte redonda da chave, a avenida principal, aí o terreno do cemitério fazia aquela parte da chave, e adivinha, justamente o local da igreja deles era um quadradinho ali, anexo ao cemitério, que era o segredo da chave. Falei, gente, e tinha gente indo atrás, o povo vai atrás disso aí, é isso mesmo, é isso aí, não sei o que, aleluia, glória a Deus. Eu, caramba, onde é que essa gente está com a cabeça? Como é que terminou a história? O sujeito desce de lá e agora eu vou ministrar a unção do riso. Bota a mão na cabeça da pessoa e fazia assim, ó, olha de alegria, e o povo caindo no chão, gargalhando no espírito. Meus irmãos, infelizmente eu sou obrigado a dizer que eu vi isso de perto. Eu vi isso de perto. Artificialidade. Estamos num tempo em que devemos procurar a Deus com seriedade. E devemos fazer isso aqui que a palavra nos ensinou hoje. Ouvir a palavra de Deus, fazendo como os irmãos de Bereia, confirmando na palavra de Deus se o que está dito é o que está dito e no contexto em que está dito. E se você não souber, se você sentir que está sendo levado para o lado emocional, pensa, dá um passo atrás e pensa, peraí, será que eu sou um crente superficial e estou caindo nessa conversa artificial? Porque isso não é a verdadeira espiritualidade. O nosso culto, diz o apóstolo Paulo, é um culto racional. Existe uma razão. Nós precisamos entender, compreender a palavra de Deus. Vamos deixar de lado, vamos estar atentos. Vamos vamos evitar ser superficiais. Aprofunde-se na palavra de Deus. E vamos ter muito cuidado com todas essas igrejas, essas comunidades artificiais, que têm aparência de piedade, mas que na verdade
distorcem a palavra de Deus. Que assim como aconteceu aqui no tempo de Esdras e Neemias, nós, que vivemos um tempo tão complicado, tão conturbado, possamos verdadeiramente buscar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, não nos deixando impregnar pelos ouvidos. Amém? Senhor nosso Deus, toque os corações, ilumina as mentes, nós possamos ser uma igreja encontrada, purificada pela palavra do Senhor, que nós possamos nos aprofundar e não nos tornarmos superficiais na tua palavra. Ser conosco nesse dia de hoje, nos alimenta, nos livra da artificialidade. Em nome do Senhor Jesus, porque queremos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, então. Presta atenção nessa música que a gente vai cantar agora. Contigo, hein?